Olá pessoal, nesse vídeo eu vou começar a falar sobre um momento artístico que foi um dos mais importantes de toda a história da humanidade, chamado de Renascimento Cultural. E antes de começar a explicar o conteúdo, eu queria falar um pouco sobre o nome Renascimento Cultural e atrelar ele um pouco, explicar um pouco melhor também como é que esse nome está relacionado à ideia da Idade Média, do nome da Idade Média. Então vamos lá. O que deu origem a esse nome, Renascimento Cultural, é a seguinte ideia. Existia a concepção de que nas civilizações clássicas, Grécia e Roma, você tinha um apogeu, você tinha um desenvolvimento cultural, artístico, filosófico muito grande. Mas depois da destruição do Império Romano, né, pelos bárbaros germânicos, essa civilização ela entrou em declínio e ela começou a produzir cada vez menos. Culturalmente, ela se tornou muito pobre durante esse período, que seria o período da Idade Média. Mas durante o começo da Idade Moderna e o surgimento, né, desse movimento do renascimento cultural, né, de uma Idade Média tosca e pobre, você tem o desenvolvimento de um estilo artístico de novo que vai fazer com que você tenha um renascimento da cultura, fazendo com que você tenha a cultura da Idade Moderna aqui. Então você teria um período, né, de desenvolvimento, né, que seria o período das civilizações clássicas, você teria um novo período de desenvolvimento, e aqui no meio você teria esse período negro, né, que seria a Idade Média. Por isso que você tem o nome Idade Média, né, que seria esse período intermediário entre esses dois desenvolvimentos, e por isso que você tem o nome Renascimento, né, porque você teria de uma cultura mais simples, um desenvolvimento artístico de novo, que seria esse renascimento cultural. Então, esse nome, essas concepções, especialmente da Idade Média, elas foram dadas posteriormente. Então, os caras da Idade Moderna, olhando para trás, falaram, saímos da Idade Média, desse período intermediário, não que as pessoas que vivessem na Idade Média pensassem que eles estavam vivendo na Idade Média, mas isso foi um nome que foi dado depois. E hoje a gente já tem alguns historiadores que questionam, esses nomes, as motivações que existem por trás desses nomes. Mas agora a gente vai começar a estudar propriamente o que foi esse renascimento cultural. E para você entender o renascimento cultural, você primeiro precisa saber um pouco como é que era a arte medieval. A arte medieval ela tem três características. A primeira característica é que ela é teocêntrica, ou seja, ela é controlada pela igreja e a maior parte dos temas são ou temas religiosos ou temas que envolvem o campesinato, temas que envolvem aí a vida dos camponeses. E essa arte, ela era extremamente simples. Se você der uma olhada nas imagens que nós temos aqui do lado, você vai ver como é que era essa arte medieval. Você vai ver que é uma arte praticamente 2D, ela não tem a sensação de profundidade. É uma arte que ela é muito simples, com cores básicas, não tem muita preocupação com anatomia, com retratar o corpo humano com perfeição. Eles não têm muita preocupação de construir cenários, Então é uma arte muito simples. E dentro dessa arte, uma das que mais se popularizou durante o período da Idade Média são as iluminuras. Então, o que são essas iluminuras? Elas eram ilustrações que eram feitas nos livros. Você tinha o livro, você tinha o texto, e esse texto era ilustrado, ele era iluminado. Essas imagens, frequentemente religiosas, elas eram chamadas de iluminuras. Mas resumindo, toda essa ideia da arte na Idade Média é que ela era uma arte muito simples e uma arte que era controlada pela igreja e que refletia os valores da Igreja Católica medieval. Mas o mundo mudou, principalmente durante o período da Baixa Idade Média. Você tem o renascimento urbano com o surgimento da cidade, você tem o renascimento comercial, que vai acontecer dentro dessas cidades, que vai dar origem a uma nova classe social chamada de burguesia. E o burguês, que é o comerciante, ele não tem o status do nobre, ele não tem o sangue azul, ele não tem o mesmo valor dentro da sociedade que o nobre tinha, mas ele tem dinheiro. Então esse burguês, ele começa a praticar o mecenato, ou seja, esse burguês, para atingir prestígio, para conseguir ser valorizado dentro da sociedade, vai começar a patrocinar artistas, que vão desenvolver um novo estilo de arte. Uma outra mudança que a gente tem é o surgimento de grandes catedrais góticas. E essas catedrais, elas precisavam ser ilustradas, elas precisavam ser decoradas.
Então, a construção de grandes igrejas, né, ela abriu um novo mercado de trabalho, abriu um novo campo para que os artistas pudessem desenvolver a sua arte. E uma outra característica, né, é a formação das monarquias nacionais. Então, o desenvolvimento das monarquias nacionais e a centralização do poder do rei fez com que os reis, né, tivessem mais prestígio e esses reis também patrocinassem um novo estilo artístico que principalmente questionava o poder da igreja. Então, essas mudanças todas, elas foram propícias para o surgimento de um novo estilo artístico que nós chamamos de renascimento cultural. E esse renascimento cultural, ele tem algumas características, né? Primeira característica, o centro desse renascimento cultural é principalmente a Itália, especialmente as cidades comerciantes de Veneza e de Florença, né? Isso não quer dizer que ele aconteceu só na Itália, né? Você teve em outros lugares também, você teve o renascimento, você vai ter nos Países Baixos, você vai ter em outros lugares da Europa, mas o centro desse renascimento é principalmente a Itália, né? Especialmente essas cidades que aparecem aí, Veneza, Florença, Gênova também, né? São as cidades que são o centro desse renascimento. Uma outra característica desse renascimento é o antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro da arte. Se a arte medieval era teocêntrica, né? Ou seja, ela colocava como centro da arte Deus, valores religiosos, histórias religiosas, agora é o homem, é o corpo humano e os valores humanos que vão ser o centro da arte. Isso nós chamamos de antropocentrismo, né? Uma outra característica é o hedonismo. Hedonismo é a valorização do prazer. A Idade Média tinha muitos problemas com o prazer, né? O prazer à mesa, o prazer de comer bem era visto como glutonaria. O riso era visto como algo pecaminoso, né? Então, diversão, humor era visto como algo que era errado, né? Sexo não era para prazer, sexo era só para procriação, nudez era proibida. Então, assim, você tinha muitos problemas com qualquer tipo de prazer. Mas o renascimento cultural, ele vai valorizar o prazer, especialmente o prazer estético, o prazer de você ver algo e achar aquilo bonito. E o nome que a gente dá para essa valorização do prazer é hedonismo. A outra característica que nós temos é o racionalismo, né? Então, o renascimento cultural, ele vai valorizar o porquê, o questionamento, a dúvida, né? O conhecimento. Então, essa é uma das características muito fortes do renascimento cultural. E uma outra característica do renascimento cultural é o classicismo. O classicismo significa resgatar os valores das culturas clássicas, especialmente a cultura greco-romana. Então, os artistas do Renascimento vão olhar para o passado e lá no passado eles vão beber em fontes clássicas. Então, eles vão começar a estudar a história desses povos, né? Vão começar a estudar a língua de novo desses povos, vão começar a estudar a mitologia desses povos e aquilo que esses povos valorizavam, e vão pegar essas histórias e vão resgatar esses valores e vão reproduzir eles no renascimento cultural. Então, esses valores, antropocentrismo, hedonismo, racionalismo e classicismo, eles juntos são os valores mais importantes que nós temos do renascimento cultural. E tem um quadro que sintetiza isso muito bem. É um quadro que mostra todos esses avanços técnicos que aconteceram e sintetiza esse desenvolvimento do renascimento cultural, que é esse quadro que nós temos aqui do lado do Sandro Botticelli, chamado de O Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus, ele é um quadro que conta uma história da mitologia greco-romana, que é o nascimento da deusa da beleza, né, que nasce da espuma do mar, e esse quadro, ele coloca como centro desse quadro um corpo humano, né? Então, se você olha para esse quadro, a primeira coisa que você vê é a Vênus. O corpo que foi colocado lá, ele está nu, ele é idealizado, né? Então, o artista do Renascimento não pintava aquilo que ele via, ele pintava aquilo que ele gostaria de ver, porque o corpo humano pintado, ele normalmente é idealizado. Então, você pinta o corpo como ele deveria ser de acordo com o artista do Renascimento, né? E até existiam valores diferentes para a mulher, ela deveria ser bem branca, sem pelos em parte nenhuma do corpo, né? Tinha que ter barriguinha, seios pequenos, coxas grossas e roliças. Esse era o modelo de beleza que existia naquele tempo.
E uma outra característica muito forte que você tem nesse quadro, que é uma característica do Renascimento, é o desenvolvimento técnico que você tem aqui. Então você tem vários elementos que mostram esse desenvolvimento, né? Você tem o jogo de luz e sombra, né? O centro luminoso do quadro é a mulher, né, que está aqui. Você tem pontos mais escuros. E a primeira coisa que você olha, né, que você vê quando você olha esse quadro, é o corpo da Vênus, porque ela é o centro luminoso do quadro. Você tem uma noção de perspectiva, né? Você tem isso daqui que dá uma impressão de profundidade, uma impressão de 3D para esse quadro. Você tem um movimento nesse quadro. Existem elementos nesse quadro que marcam uma direção, né? Por exemplo, o vento que está soprando para cá, o cabelo que está soprando e essa roupa, eles marcam o movimento desse quadro nesse sentido aqui. Uma outra característica que você tem nesse quadro é uma reprodução mais fiel do que era o corpo humano se você comparar com a arte medieval. Então esse quadro sintetiza muito bem o que foi o Renascimento cultural. Outros artistas bem conhecidos do Renascimento cultural. Um dos mais conhecidos de todo é o homem genial chamado de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi escritor, escultor, pintor, inventor, engenheiro, arquiteto, cara, ele era um gênio. E tem algumas das pinturas ou desenhos dele que ficaram conhecidos, como La Gioconda, que é a Mona Lisa, um dos quadros mais famosos de todo mundo, a Virgem dos Rochedos, que é esse quadro que aparece aqui, onde é que você tem essa questão da profundidade, a questão da luz e sombra, o Homem Vitruviano, que é esse estudo do movimento humano que o Leonardo da Vinci fez aqui. Esse daqui é um autorretrato dele. Então ele é o homem síntese do Renascimento. Ele é um polímato, um cara que sabe muito sobre muitas matérias diferentes, sobre muitas disciplinas. É o homem genial, o homem absoluto. Um outro artista bem importante que você tem do Renascimento é o Michelangelo, O Michelangelo, ele era pintor e também ele era escultor. E as suas obras mais conhecidas, são as pinturas que ele fez na Capela Sistina. Então ele pintou todo o teto da Capela Sistina, reproduzindo histórias bíblicas, especialmente baseadas no Gênesis. E no centro dessa Capela Sistina você tem esse afresco aqui, essa pintura que é a criação de Adão. Nos fundos dessa capela você tem esse quadro aqui chamado de Juízo Final, na qual você tem aqui no centro Jesus, Cristo Pantocrato, Jesus, o juiz de todas as coisas, definindo quem que vai para o céu, que está à sua direita, e quem vai para o inferno, que está à sua esquerda. E ele também era um mestre na escultura. Então essa escultura aqui, chamada de Davi, que é um ideal, um exemplo de nu masculino, tem aproximadamente 5 metros de altura. Ela foi esculpida numa perspectiva forçada, onde é que ele esculpe a cabeça maior do que o corpo, para que quando você olhasse de baixo para cima, você visse o todo harmônico. E essa outra escultura aqui é Moisés, mas ele pintou isso daqui, ele esculpiu Moisés, pensando em Poseidon, pensando em Netuno, o deus dos mares, porque ele misturava elementos da mitologia greco-romana com o cristianismo. Tanto esse Moisés parece Poseidon, quanto Zeus nessa pintura aqui parece, Deus aqui parece Zeus da mitologia greco-romana. Uma outra questão importante que nós temos do Renascimento é que Michelangelo e Leonardo da Vinci eles tinham uma rivalidade entre eles, onde é que cada um queria mostrar que o seu estilo artístico era melhor. E aqui a gente tem uma das coisas bem importantes do Renascimento. A partir do Renascimento, a arte ela se torna autoral. Então, durante o período da Idade Média, a maior parte da arte era anônima. Você não tinha um estilo daquele artista, caracterizado por aquele artista. Mas na Idade Média, no Renascimento cultural, cada artista tinha o seu estilo e queria ser reconhecido pelo seu estilo. Então, Michelangelo e Leonardo da Vinci tinham uma certa rivalidade, onde é que cada um deles queria mostrar que o seu estilo, que a sua forma de pintar, que a sua forma de esculpir era melhor. Isso é uma das marcas que você tem do Renascimento cultural. O outro que nós temos é chamado de Rafael Sanzio, e esse é um dos quadros mais conhecidos do Rafael, que é um quadro gigantesco, que é a Academia de Platão, onde é que você tem
Nesse centro desse quadro, né, você tem essa ideia de perspectiva muito forte, e aqui no meio você tem dois personagens principais. Né? Você tem Platão, né, que está apontando para cima, né, dentro da ideia da mitologia, da filosofia, onde é que você tem o mundo ideal, né, e você tem Aristóteles, que é o cara que está apontando para baixo, dizendo, não, o nosso mundo é esse mundo aqui. Tá? E os personagens que compõem esse quadro são todos filósofos do mundo greco-romano, filósofos cristãos, né, dentro do período da patrística, do período do começo da Idade Média, e até você tem um muçulmano aqui no meio, que é esse cara aqui, que é Averroes, né, que foi um filósofo muçulmano que entrou em contato com o mundo ocidental a partir do movimento das cruzadas, e é através dele que você vai ter contato, né, o mundo ocidental vai ter contato de novo com a obra do Aristóteles. Então, esse quadro aqui, além de ter a questão da perspectiva, né, ele tem toda essa mistura do pensamento filosófico greco-romano com o pensamento cristão e até um contato com os muçulmanos. E na literatura, a gente também vai ter um desenvolvimento artístico muito grande de poetas italianos que vão escrever em italiano, né, e que não vão escrever na língua que era comum escrever naquele tempo, que era o latim. E os principais nomes que nós temos aqui são Dante Alighieri. Dante Alighieri, ele vai escrever um gigantesco poema que ficou conhecido como a Divina Comédia. A Divina Comédia é uma trilogia onde é que o personagem principal vai atrás da sua amada Beatriz, e quando ele vai atrás da sua amada Beatriz, ele acaba indo buscá-la, né, lá no inferno, e o inferno, de acordo com Dante, ele seria formado por 9 círculos concêntricos, né, de acordo com essa imagem que você tem lá em cima, né, e à medida que o Dante vai percorrendo cada um desses círculos, né, ele vai vendo quem que está lá, quem que está fazendo coisa errada e foi para o inferno, então ele vai entrando em contato com essa sociedade que estava corrompida lá no seu tempo. E a ideia do Dante Alighieri, ao escrever isso, era principalmente criticar a sociedade do seu tempo, alguns valores da sociedade, principalmente da igreja. Então a Divina Comédia não é só uma história do personagem principal indo atrás da Beatriz, mas é uma forma que existia de criticar a igreja daquele tempo, a sociedade daquele tempo. Né? E ele foi escrito em italiano, não em latim. Né? Boccaccio, ele escreveu uma obra conhecida como Decameron. Né? O Decameron, eles são vários contos diferentes, né, de pessoas que estavam fugindo da peste negra, da pandemia da peste negra, e começaram a se encontrar e começaram a contar as histórias. E essas histórias também eram críticas à hipocrisia que existia dentro da sociedade. E um outro personagem importante é Maquiavel, que escreve um livro, né, chamado de O Príncipe, e inspirados na forma como os governantes romanos governavam, né, os césares governavam, ele vai dizer assim: dane-se o que a igreja pensa, dane-se a moralidade cristã, né, os fins justificam os meios, se deve governar com punho de ferro se for necessário. Né, o que une esses caras aqui? Uma das coisas que une esses pensadores é que eles criticam a igreja. Eles são escritores que eles vão começar a questionar algumas das práticas, alguns dos hábitos da igreja. Tá? E essa é uma das grandes marcas do renascimento cultural. O renascimento cultural, ele desmembra a criação da cultura da igreja, porque na Idade Média era a igreja que era o principal centro de produção de cultura. Mas com o renascimento cultural, você começa a ter uma arte que está desvinculada desses valores medievais, desses valores da igreja, né, produzindo uma arte antropocêntrica, hedonista, baseada nos valores clássicos, né, da cultura greco-romana, e que era extremamente racionalista. E isso vai gerar um desenvolvimento científico, mas isso eu explico no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Abraço!